Olá, quinto ano, sextou. Hoje dia de aula de português. Hoje nós vamos novamente trabalhar a ortografia, tá? Seguindo o conteúdo do nosso livro, firmes e fortes na missão de instruir e educar. Contando com vocês sempre. Mas primeiro nós vamos ter uma conversinha séria. Tem alunos que não estão me mandando as atividades. Não estão de jeito nenhum. Tem uns que estão me mandando regularmente todas as atividades, mas tem uns que não estão mandando de jeito nenhum. Nós precisamos conversar direito. Nós precisamos fazer as atividades e enviar para a tia Jo, para que ela saiba que vocês estão fazendo, para anotar o nomezinho na caderneta, tá bom? Então, é uma necessidade, quando a tia pede para enviar para ela, é porque tem a necessidade que se envie, tá? Então, eu gostaria de poder contar com vocês. Mais uma coisa, na hora que vocês assistirem a aula, coloquem os nomes nos comentários. Vocês veem que a tia curte cada nomezinho que está lá, porque ela também acompanha quem colocou o nome para dizer que está assistindo. Então, é importante que vocês me deem esse retorno para eu saber que vocês estão assistindo a aula, que estão fazendo a tarefa, que estão fazendo a tarefa corretamente. Porque quando vocês me mandam, eu olho questão por questão, tá bom? Inclusive a letrinha de vocês. Então, é preciso que vocês me deem esse retorno. Assistam a aula com atenção, com dedicação, com carinho, com esforço, que eu sei que vocês têm. Coloquem os nomes nos comentários, tá bom? E manda a tarefa, faz a tarefa. Depois que assistir a aula, faz logo a tarefa. Não deem tempo, né? Não deem tempo para nada, não. Façam a tarefa bem concentrados, bem direitinho, com a letrinha bonita. Depois envia para a tia, tá bom? Então, mais uma aula hoje, dia de sextou. Dia de sexta-feira também é dia de aula de português. Levanta a cabeça, vamos lá. Todo mundo, posição assim, bem certinha de assistir a aula. Trabalhando a ortografia, mas é bom, né? Uma sexta-feira que casa com trabalhando a ortografia. Como a tia Jo já falou, trabalhar a ortografia é de extrema importância. Quem aqui quer escrever errado? Me digam. Ninguém. Eu não gosto de escrever errado. Eu gosto de escrever tudo de acordo com as normas gramaticais. E vocês do quinto ano? Eu acredito também que sim. Mas, como a tia já disse, existem palavras, pequenas expressões que nos deixam em dúvidas no nosso dia a dia. E é para sanar, para acabar, para extinguir com essas dúvidas que a gente trabalha a ortografia no livro de português. Por isso que a tia chama tanta atenção quando a gente vai trabalhar a ortografia, para a gente escrever direitinho, para a gente pronunciar as palavras também direitinho, tá bom? Então, para isso, é necessário exercitar a nossa leitura. Vocês estão exercitando a leitura em casa? Espero que sim. Exercitar a nossa escrita, trabalhar sempre com a ajuda do nosso amigo dicionário, tá? Então, vamos lá. Começando. Vamos ver qual é o nosso trabalhar a ortografia dessa vez. É o A e o A. H-A e o A sozinho. Vocês veem que a primeira coisa é que a pronúncia deles dois é a mesma. Mesma pronúncia. A. Mesmo sendo com H e o outro sendo só o A. É a mesma pronúncia. Mas será que eles podem ser utilizados da mesma forma, tanto um como o outro, de qualquer jeito? De jeito nenhum. O HA tem um motivo para estar com esse H e com esse acento, e o A sozinho tem um motivo para estar sozinho. Então, existem as diferentes formas de se usar o HA e a outra forma de se usar o A. Existem as regras por trás disso tudo. Vocês sabem que português tudo tem regra. Não adianta tentar fugir. Português tem regra e a gente tem que aprender para que a gente seja um aluno nota 10. Então, vejamos. Aqui nós temos dois coleguinhas conversando, né? O rapaz passa de carro, num carro verde, bonito, dirigindo, como às vezes a gente também pede informação, e eu já pedi muito, né? Ele diz assim: onde fica o colégio Aprender com Sucesso? Se houver um ponto de referência, diga-me, por favor. Então, ele para e pergunta a essa senhora onde é que fica o colégio Sucesso, né? Pedindo uma informação, um ponto de referência, se fica próximo a quê? Eu já fiz muito isso na rua, eu acho que vocês também com os pais de vocês, quando estão perdidos em algum lugar. A senhora diz assim:
fica a 2 ruas daqui. Há muitas lanchonetes próximas a ele. Prestem atenção. Fica a 2 ruas daqui. Há mais de uma lanchonete próximas a ele. Então, nós temos aqui 3 A com a mesma pronúncia, mas nós temos o Azinho separado e o HA. Então, nós temos aí esses As e vamos saber por que, tia? Que esse A, apesar de ter a mesma pronúncia, ele é diferenciado. Vejamos. HA, agora é hora de sentar bonito e prestar atenção, que a tia vai começar a explicar as regras. HA é uma forma do tempo haver. Vejam só por que HA. Porque é uma forma do verbo haver. Então, HA é verbo. Tia Ju, então tô entendendo agora. HA é uma forma do verbo haver, no sentido de existir. Impessoalmente, A indica tempo presente ou tempo decorrido, ou seja, tempo que já passou. Então, A é uma forma do verbo haver, no sentido de existir. Impessoalmente, A indica presente ou tempo decorrido. Observe. Há 30 alunos na escola. Quer dizer o quê? Que existem 30 alunos na escola. Como é que eu vou saber o A que eu vou utilizar? Eu troco esse A na minha mente por existir. Há 30 alunos na escola. Será que é A sozinho ou é HA? Eu troco por existir. Existem 30 alunos na escola. Então, eu já sei que é HA porque é A no sentido de existir. Há 30 dias não vejo. Faz 30 dias que não vejo. Tempo decorrido, tempo que já passou. Já faz muitos dias que não vejo. Então, há no sentido de existir, de já faz, de fazer. Faz dias que não vejo. O primeiro A no sentido de existir, o segundo A, haver, no sentido de tempo decorrido, tempo que já passou. Aqueles 30 dias que eu não vejo. Então, esses 2 exemplos são HA. Depois, quando é que se utiliza o Azinho sozinho? Opa! É uma preposição e é usada para indicar tempo futuro ou distância. 2 regras maravilhosas. Pronto, não precisa mais ter dúvida. No HA é verbo haver no sentido de existir ou tempo decorrido. Pronto. O Azinho sozinho é uma preposição para indicar tempo futuro. Olha a diferença, HA tempo passado, o A sozinho tempo futuro ainda vai acontecer, ou uma distância. Como assim, tia? Tempo futuro e distância? Vamos ver aqui as 2 frases que contêm o A sozinho como preposição. Viajarei daqui a 15 dias. Viajarei daqui a 15 dias. Esse A está dizendo, indicando tempo futuro. Esse Azinho sozinho está indicando tempo futuro. Minha escola fica a 2 quadras daqui. Esse Azinho está indicando distância. A distância da escola fica a 2 quadras de lá. Então, primeiro, viajarei daqui a 15 dias. Tempo futuro, ainda vai acontecer. E minha escola fica a 2 quadras daqui. Distância, a distância que fica da escola daqui. Entenderam? Então, parou, 5º ano, prestou atenção a tia. HA é verbo haver no sentido de existir ou tempo decorrido, tempo que já passou. O Azinho sozinho é usado como preposição. Indica tempo futuro, daqui a 15 minutos vou terminar a aula e daqui a escola fica a 10 quadras do Mariano Mendes. Entenderam? Tempo futuro ou distância. Vejamos. Depois, mais exemplos. Verbo haver, A. O verbo HA, é do verbo haver. Exemplos. Não há motivos para ele correr. Fecha o olho e pensa. Não há motivos para ele correr? Não existem motivos para ele correr.
A no sentido de existir, de acontecer. Não existem motivos, então não há é HA, porque pode ser substituído por existir, certinho? Depois, há 2 horas que chegaram. O A também pode ser substituído por faz. Faz 2 horas que chegaram, ou seja, tempo decorrido, já está com 2 horas que eles chegaram aqui. Há 2 horas que chegaram, ou seja, faz 2 horas que chegaram. Então, é tempo passado. A no sentido de existir, a pode ser substituído por faz, tudo no tempo passado, tempo decorrido. H ou A, noção de tempo. A expressa tempo decorrido, que já passou. A expressa tempo decorrido, que já passou. Verdade. HA, tempo decorrido, uma coisa que já passou. Estamos esperando o professor há 10 minutos, já faz 10 minutos. Então, HA no sentido de existir e HA no sentido de tempo decorrido. Quando ele está no sentido de tempo decorrido, eu posso substituir por faz. Estamos esperando o professor há 10 minutos. Ou seja, estamos esperando o professor já faz 10 minutos. Tempo decorrido, que já passou. Comecei o plano de estudos há 2 meses. Ou seja, já fazem 2 meses, já tem um tempo. Quando é que eu uso o azinho? Mais exemplos. Expressa tempo futuro, que ainda vai acontecer. E distância. Ele chegará para a reunião daqui a 5 minutos. Ele ainda não chegou, não está chegando, ele só vai chegar daqui a 5 minutos. Tempo futuro, então já sei que é A sozinho. Estamos a 15 quilômetros do aeroporto. Opa, indica a distância do aeroporto. Azinho sozinho. Ele mora a 200 metros do emprego. Distância também. A sozinho. Tempo futuro e distância, A sozinho. A preposição. Mais umas dicas. A sozinho, que é uma preposição, exprime tempo futuro ou distância. Já estão sabendo? Já está no ponto de aprender. A com H é um verbo, exprime tempo passado, equivale a faz. Também é sinônimo de existir. Faz ou existir. Ele pode ser substituído por faz ou por existir. Exemplos. Viajaremos daqui a 2 dias. Esse A sozinho. Por que é o A sozinho? Porque é tempo futuro, eu ainda não viajei, nem estou viajando, eu só vou viajar daqui a 2 dias, tempo futuro. O apartamento fica a 200 metros daqui, a distância do apartamento. Há mais de uma semana não vejo você. Há mais de uma semana não vejo você, então tempo decorrido, tempo passado. HA, porque é tempo decorrido. Faz mais de uma semana que eu não vejo você, tá? Ainda há vagas para aquele cargo na empresa. Ainda existem vagas. Muda aqui na sua cabeça, basta você mudar na cabeça. Ainda existem vagas para aquele cargo na empresa. A no sentido de existir. Prontinho. A ou A. Na indicação de espaço de tempo, podemos usar tanto A quanto A, mas cada um tem o seu uso específico. Falando-se de tempo, pode-se usar os dois, mas cada um tem seu tempo específico. Um é utilizado no futuro e outro no passado. Usamos HA quando se trata de um espaço de tempo que já passou. Ele saiu de casa há 2 horas, ou seja, faz 2 horas. Troca na sua mente, faz 2 horas, já passou. Meu pai aposentou-se há 10 anos, fazem 10 anos, já passou, HA. Nesse caso, podemos substituir HA por faz. Observe as construções. Ele saiu de casa faz 2 horas, que você vai substituir na sua mente, e faz 10 anos que meu pai aposentou-se. Já aconteceu, então é HA. Já no tempo futuro, a gente utiliza qual que do ano? A sozinho, ele sozinho, não tem H não. Usamos A quando se trata de um espaço de tempo que está por vir ainda. Por exemplo, ele chegará daqui a 2 horas.
ainda vai chegar só daqui a 2 horas. Eles voltarão de viagem daqui a 1 mês. Só vai voltar daqui a 1 mês. Então, ainda não voltou, não está voltando, só vai voltar daqui a 1 mês. Tempo futuro, A sem nada. Aí nós temos essa chargezinha. No mundo conectado, não há preconceitos. Por que ele utilizou esse A? Muda na cabeça, não existem preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância e não há covardia. A do verbo haver, no sentido de existir. No mundo não há preconceito, não existe preconceito, não há ignorância, não existe ignorância e não há covardia, não existe covardia. Aí ele diz que no mundo não há preconceito, aí ele diz sou alto, loiro e sincero. E ele nem é isso, então ele está sendo preconceituoso com ele mesmo. No mundo não há ignorância, aí o outro diz assim, lê pra quê? Tem tudo na Wikipédia, ou seja, é uma ignorância. E não há covardia, ela diz assim, nova mensagem, eu não te amo mais. Eita, que covardia. Depois tem assim, estar sem emprego me deixa muito triste, filho. Não fique, pai, o Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas com você. Que tristeza, né? A cada dia existem mais pessoas desempregadas no mundo. E é uma tristeza. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Há de ser outro dia. Certinho? Todos buscam algum refúgio, querido. Há quem fuja da guerra, da fome, da angústia, da responsabilidade, da consciência. Quando sua irmã vai embora, há quem fuja. Existe quem fuja. Por isso que ele utilizou o HA. O problema maior não é a chegada dos refugiados, mas o que leva alguém a deixar seu país. Li numa revista que, Dinho, fugir para Miami é diferente. Mas a deixar, tia, esse a deixar não está no futuro, não está especificando, mas vejam, ele vem antes de um verbo. Geralmente, quando vem antes de um verbo, é o a sozinho, tá? Pegue essa dica. Aí a gente chega na tarefinha, lembrando que depois a tia vai voltar lá para o slide principal para a gente ver as páginas. Escreva certo ou errado em relação ao uso do H ou do A. Já botou aqui como exemplo a letra A. Encontrei Pedro a 5 ruas daqui. Acho que tem uma coisa errada aí. O A está sozinho. Tá certo ou tá errado, quinto ano? Esse A indica distância. Então está certo. A 5 ruas daqui. Se está a 5 ruas daqui, indica distância, então é o A, preposição, está correto. Então, você coloca certo dentro do quadro, tá? Justifique o uso do HA ou A em cada frase. Você vai dizer por que ele está sendo utilizado. Primeira, há 5 anos que não falo pessoalmente com a tia Beth. Ou seja, faz 5 anos, tempo decorrido pode ser substituído por faz. Há 5 anos que não falo pessoalmente. Qual é a justificativa, quinto ano? Faz 5 anos, tempo decorrido, por isso utilizamos o HA. Terceiro, complete as frases com HA ou A. Quero viajar daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, tempo futuro, ainda vai acontecer, então é o A sem H. Sempre há escolhas a fazer, sempre há escolhas a fazer, sempre existem, então HA, a fazer, é o Azinho sozinho, porque ele vem antes do verbo fazer, tá bom? Porque eu ainda vou fazer, HA e depois o A. Depois acabou aquela tarefinha do A e HA, bem facilzinha, vocês vão conseguir fazer direitinho. Depois vocês vão passar para a produção de texto. Tá bom? Aí eu finalizando a nossa unidade. O trabalho infantil é um dos grandes problemas no Brasil. Milhares de crianças trabalham em montanhas de lixo, em carvoarias ou como vendedores ambulantes. E você, o que acha sobre o trabalho infantil? Responda as perguntas a seguir. Essas perguntas é só para ajudar a construir o texto. O texto não é você respondendo pergunta, não. É só para ajudar você a pensar melhor sobre o texto. Que riscos sofrem as crianças que trabalham?
Muitos riscos, né, gente, de saúde, de se machucar. A criança que trabalha tem tempo de brincar? Dificilmente. A criança que trabalha, ela já tem uma vida de adulto. Ela já está trabalhando para ajudar no sustento da família e no seu próprio sustento. Logo, ela passa a ser como se fosse já um adulto. O trabalho infantil pode ocasionar problemas à saúde? Com certeza. Tem gente que trabalha em carvoaria, tem gente que trabalha no sol, na rua. Criança tem que ter vida de criança. Depois vocês vão fazer, sabe o quê? Construir um texto com a sua opinião a respeito do trabalho infantil. Olha que bom, olha que importante. Você, sendo criança, eu quero a opinião de vocês enquanto crianças. É importante uma criança trabalhar como gente grande? Estamos falando de ajudar nos deveres domésticos, não? Que isso vocês têm que fazer. Ajudar em casa a mamãe, o papai, ajudar a arrumar a casa, ajudar a arrumar seu quarto. O que eu estou dizendo é de você ter que se levantar cedo e ir trabalhar como gente grande. É sério. Qual a opinião de vocês sobre isso? Faça um texto bem feito mesmo. A tia vai querer ver, não faça texto pequeno não, porque eu não recebo, tá bom? Então pronto, voltando aqui a tarefinha, nós vamos ver aqui a página. Então o conteúdo está sem a página aqui, deixa a tia pegar, peguem aí o livrinho de português, esse livrinho aqui que a gente tanto ama. Vamos pegar aqui a página do A H, na página 220 vocês encontram o conteúdo, 221 é a primeira tarefa e 222 é a segunda tarefa, tá? 220, 221, 222. Não esqueçam de treinar verbo, não esqueçam, o verbo é importantíssimo para essa prova de agora e para a vida toda de vocês. Então, beijo, bom final de semana. O final de semana só começa depois que as tarefas da tia Jo são entregues, tá bom? Então, pronto, beijo, boa sorte.